Daniel, capítulo 6, um capítulo muito bacana que vocês podem ler depois, todo o capítulo, para aprender um pouco mais sobre o que nós vamos estar falando. Mas esse versículo que nós escolhemos diz o seguinte: então o rei ordenou, e eles trouxeram Daniel e o lançaram dentro da cova dos leões. Então o rei falou e disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. Senhor, nós queremos reconhecer a Tua palavra, que é bendita, mas queremos que ela seja bênção nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, igreja. Nós temos vivido dias difíceis, talvez você não tenha percebido isso, mas nós estamos vivendo. A terça-feira vai ser o eclipse solar. A NASA preparou 3 foguetes, cada um deles com o nome de um demônio. Tudo isso está registrado, tá? Não é fantasia do pastor Silas, não. E o acelerador ali na Suécia vai ser feito um novo teste. E o nome desse teste é um deus da divindade indiana chamado Caos. E houve uma oferta agora, uma consagração feita ali na NASA. Tem fotos, eu tenho registro, tem tudo, tá? E eu não mando para qualquer um, não. Mas ali nesse dia 8, foi feita uma consagração para o dia 8, que acho que é terça-feira, né? O 8 ou 9, que é o eclipse, onde o ocultismo reivindicou uma série de coisas. Por que eu estou falando tudo isso na introdução da mensagem? Primeiro, meu amado, uma das coisas que eles estão falando que é hora de abrir portais. E eu creio que o mundo espiritual já está percebendo que a Nova Jerusalém está se preparando. Mas parece que a igreja não. Segundo, se você sabe inglês, eu posso passar o link depois para você. Não sei se alguém aqui sabe inglês. Se eu não souber, procure Augusto e aprenda com ele para assistir. E o segundo ponto muito importante é a fúria desse pastor, porque é uma palestra. A fúria desse pastor com as igrejas americanas que esqueceram o evangelho, o tome a tua cruz e siga-me, e passaram para uma humanização do coaching. E ele fala assim que praticamente quase todas as igrejas americanas, norte-americanas, estão despreparadas para enfrentar esses últimos dias. Porque o mundo espiritual pode ser balela tudo isso, pode ser só fantasia dos satanistas ou ocultistas, seja lá quem for. Puseram numa das questões, puseram 666. Pode ser tudo isso brincadeira deles para com a igreja. Algum grupo mais reformado vai dizer isso. Mas eu quero introduzir nessa mensagem o seguinte, meu amado. Daniel, quando estava na Babilônia, Daniel lidou com todas essas questões do ocultismo que veio sobre a vida dele, porque a Babilônia é o centro de tudo. E Daniel, para nós, é um exemplo muito forte, e por isso nós vamos aprender com ele esta manhã, de como eu e você precisamos aprender a nos posicionar. E eu espero que as igrejas brasileiras não caiam nessa crítica que esse pastor norte-americano falou, porque é importante nós entendermos a questão do posicionamento que Deus exige. 2 coisas são difíceis de engolir num mundo corrupto como a Babilônia: a competência e a honestidade. E Daniel possui as 2 coisas. E eu quero dizer que infelizmente não é só no mundo, só na Babilônia, né? Há 2 coisas que a sociedade pós-moderna não está conseguindo lidar com: competência. Porque a sociedade moderna está se acostumando com apadrinhamento, com quem pode me indicar. E quem trabalha em multinacionais já sofreu injustiças desse naipe. Aí o cara prepara um projeto, o cara gasta dá sangue naquele projeto, às vezes até coloca um pouco a família de lado. E na hora da apresentação do projeto, quem assume o projeto é o amigo do fulano que foi indicado, que nem sabe do que se torna o projeto. Nós vivemos essa realidade. E honestidade, porque ser honesto hoje, para algumas situações, é sinal de idiotice. Num mundo onde todo mundo está fazendo e aprontando, infelizmente até no meio pastoral. Eu não sou de atender até tarde na sexta-feira, eu tive que voltar aqui na igreja na sexta-feira para atender um pastor, que uma das crises é essa aqui: Silas, onde foi parar a honestidade em algumas situações? E
eu olhei para ele e falei assim, bom, pelo menos aqui ainda existe, e se você está aqui, porque ainda existe aí. Daniel enfrentou essas duas coisas, a igreja vai ter que enfrentar sempre essas duas coisas. O sucesso começa de onde você está. Talvez a grande mensagem para mim de Daniel, meu amado, é que eu e você precisamos entender que não é o lugar santo, mas é onde eu estou, porque a bênção está sobre a minha vida. Então eu posso estar num lugar de trevas, eu posso estar num lugar de corrupção, eu posso estar num lugar de fofoca, de intriga, mas eu preciso entender, eu e você precisamos entender o que é ser sal, o que é ser luz. Primeiro, o sal, meu amado, e é por isso que Jesus depois vai falar, eu sou a água da vida, o sal produz sede. Eu e você deveríamos produzir sede nas pessoas. Sede do que Deus está fazendo na minha vida, sede do que Deus está operacionalizando no meu coração, sede da realidade de que, mesmo diante de todas as circunstâncias que eu estou vivendo, existe um Deus que faz a diferença. A luz não precisa nem falar. Eu gosto muito da expressão no grego para a luz que Jesus usa, photonai, que significa tirar as trevas. Joia. Só que a palavra as trevas ali é tirar a bagunça. O que Jesus falou, eu sou a luz do mundo, cosmo, sistema. Jesus estava dizendo, eu sou aquele que vai tirar a bagunça desse sistema. Por isso que toda palavra e toda preocupação do Novo Testamento é cuidado que o mundo jaz do maligno, cuidado que o mundo está tentando entrar dentro da igreja. E os antigos sempre falavam isso. Deus te abençoe, Alexandre. Quer dizer, os antigos não. Jailson. Nossa, eu achei que era Alexandre. Bênção dupla, viu, meu amado? Além de gago, tá cego, não, né? Mas é que eu olhei por cima assim, sabe? E todo esse sistema que nós estamos vivendo, meu amado, nós precisamos entender que a promessa está em nós. E quando eu e você começamos a compreender isso, nós vamos para essa verdade. O sucesso começa porque nós somos levados não pelas probabilidades, mas aquilo que Deus tem na minha vida. Antes de entrar no próximo slide, é importante que você entenda isso. Quem é o seu Deus? Quem é o nosso Deus? Porque nós cantamos Caminho no Deserto. Aliás, as músicas hoje foram todas propícias. E eu nem olhei as músicas que queriam cantar, preparei a mensagem. Eu gosto quando há essa harmonia nas letras que nós cantamos. E será que realmente nós podemos dizer que Deus é o nosso provedor no meio de qualquer deserto? Talvez essa seja a grande lição que a igreja terá que enfrentar nesses últimos dias. Eu não sei o que vai acontecer depois desse eclipse. Eu não sei se realmente vai abrir algum portal. Se você, como eu disse, souber inglês, lá ele explica certinho o que está acontecendo. Mas todos esses pontos, e ele vai continuar essa mensagem hoje à noite, né? Hoje à noite vai ter o segundo round, onde ele vai fechar a explicação. Todo esse ponto talvez é para que a igreja pudesse tomar um alerta. Então, quando Daniel está nessa situação, e ele poderia, eu disse numa das outras mensagens, que Daniel poderia ter todo o sentimento de revolta, crítica contra Deus, mas ele não teve. Porque o sentimento que estava na vida do Daniel não era olhar, que aconteceu comigo, eu estou nessa situação porque os meus pais pecaram. Não. Daniel foi levado pequeno, e Daniel foi castrado, porque ele se tornou um eunuco. Todo sonho de família, todo sonho de paternidade foi rompido ali. Ele poderia ter colocado de um jeito, ele poderia ter colocado de um jeito, ele passou pelo processo de se tornar eunuco, ok? Então aí, quem já me corrigiu, não é castrado, tá ok? Não se castra homem, desculpa. Vamos lá. E todo esse sonho que ele passou, passa a ser roubado dele, mas mesmo assim no coração dele, não teve lugar para mágoas. Daniel estava num país estranho como servo, mas mesmo assim ele sabia que o sucesso estaria nele e não no local. Então, quando você for injustiçado na sua empresa, ou se você sofrer uma puxada de tapete, como nós falamos, meu amado, presta atenção no que eu vou te falar, Deus está vendo. Quando você acha que alguma coisa ruim aconteceu, fugiu do propósito, você perdeu o controle, ou você acha que perdeu o controle, ou você acha que você está perdendo o controle, saiba de uma coisa, Deus é o nosso Deus de justiça. Talvez essa é a grande verdade que nós precisamos estar mostrando. Foi por isso que ele foi comprometido com os valores do reino de Deus. Ele já começa lá num texto dizendo, eu não vou me contaminar com esses manjares. Eu não vou quebrar uma regra que Deus colocou no meu coração. Muito se questiona sobre
essa atitude de Daniel, se ele era vegano, alguns falam isso, depois outros falam que ele era talvez isso, ou foi oferecido carne de porco. A Bíblia não fala nada, só fala que aquele alimento era um alimento que o coração dele diz assim, Deus quer trazer algo maior. Então, às vezes, as situações que acontecem na minha vida e na sua vida, que no primeiro momento nós não entendemos, mas é algo maior. Então, existe um ditado que diz o seguinte, presta atenção nesse ditado: quem quer fazer algo encontra o meio, quem não quer arranja desculpas. Daniel poderia arranjar desculpas para ficar no comodismo, ou até justificativas para dizer, eu não vou mover meu pé para nenhum lugar mais. Mas ele sabia quem era o seu Deus, e ele sabia exatamente. Só que o rei não. Tanto é que a palavra no hebraico, a palavra elak, significa Deus como uma divindade. O rei fala assim, Daniel, vamos ver se esse teu Deus aí te livra. Porque o rei foi pressionado, se você não sabe a história, leia o capítulo 6. Tá? Se levantou pessoas contra Daniel, e uma das questões que eles tentaram é impedir Daniel de fazer o que muitos crentes hoje podem fazer com a maior da liberdade e não fazem. Sabe o que é? Ter uma vida de oração. Eu não sei o que Daniel orava, se ele orava para Deus abençoar, se Deus abrir portas. Eu não sei, mas a palavra de Deus fala que ele sempre era visto com os braços erguidos aos céus, num sentimento ou numa mostra de entrega e de submissão àquele que é Senhor e soberano sobre todas as coisas. E é justamente nesse ponto que ele foi pego. Eu imagino na igreja hoje, alguém chegando e falando assim, ó, é só você parar de orar nesses horários que você se comprometeu a orar com o Senhor, porque há um relógio, certo? E aí é um outro estudo que eu já falei num aulão, sobre esse tempo de Deus, o relógio de Deus, 3 horas da meia-noite, 3 horas da manhã, 9 horas, meia-noite, 3 horas da manhã, 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, e 18 horas que a virada é do dia. Existe um relógio espiritual. E Daniel falou, eu vou seguir esse relógio. Os inimigos falam assim, ó, justamente nesse relógio, nessa hora, vamos colocar um decreto, rei, para ver quem é que é submisso, e etc, etc. Qualquer crente, talvez no dia de hoje, dizer, não, tá bom, eu vou ficar sem orar. Deus conhece o meu coração, eu não preciso desse horário. Às vezes eu vejo, meu amado, a igreja assim, de um lado a igreja entrando de cabeça no misticismo, fazendo coisas tão idiotas, do outro lado uma igreja tão fria. E se alguém fala, levanta a sua mão. Por que eu vou levantar a mão? Deus conhece o meu coração. Fica em pé agora para louvar o Senhor. Não, Deus olha o meu coração, não olha se eu estou em pé ou se eu estou sentado. Agora dê um grito de glória ao Senhor. E lá vem esse pastor mandando dizer glória, glória. Vem esse pastor mandando dizer aleluia. Quem tem fé, levanta a mão. Vocês estão entendendo? Tem gente que fica assim, isso é apenas uma performance. Daniel não queria saber se aquele relógio era invenção humana, se Deus estava preso naquele relógio. Daniel falou assim, eu vou fazer uma aliança com Deus. Quantas alianças você já fez com Deus nesse ano, que ainda estão chegando na metade? De orar ao meio-dia, de orar de manhã, de ler a palavra, de ler o livro de Colossenses que nós pedimos, de ter lido 1 Timóteo, de ter lido Hebreus. Quantas alianças você já fez e cumpriu? Então talvez o mundo olhe para você e fala, quem é o seu Deusinho? E Daniel olha para o rei e fala assim, não se preocupe, que eu vou mostrar quem é o Deus a quem nós servimos. Meu amado, o mundo está cansado de escutar, o mundo está cansado de ler, o mundo está cansado do barulho, o mundo quer enxergar o que ele enxergou na igreja primitiva. Atos capítulo 2, versículo 42 em diante, você chega ali no final e Deus acrescentava um número de pessoas àquele grupo, e aquele grupo caiu na simpatia do povo. É esse Deus que nós precisamos entender. A vida cristã sempre enfrenta momentos difíceis. E alguns problemas vêm das mãos de Deus. Parece que a igreja não consegue entender isso. Meu irmão, se nós cremos num Deus que é soberano, num Deus que conta os fios de cabelo, conforme eu falei domingo passado, um Deus que alimenta a natureza, olha os pardais, o próprio Jesus vai dizer, buscai primeiro o reino dos céus. Um Deus que é soberano, um Deus que tem noção de todas as coisas. Se nós cremos nessa verdade, eu e você devemos entender que se algo ruim acontece, ou porque Deus permitiu, ou, não se assuste, o próprio Deus colocou essa situação de prova na minha vida e na sua vida, não de tentação, mas de prova. O próprio Tiago vai falar isso. Deus não tenta, mas Ele prova. E Ele prova para quê? Capítulo 8 de Deuteronômio, Ele vai explicar isso. Olha, eu vou provar
Não para mim, mas para vocês. Vocês precisam entender o que está no seu coração. Porque muitas vezes na primeira situação, nós desistimos da nossa caminhada com Deus. Nossos problemas podem servir de testemunho de quão grande é o nosso Deus. Veja só a oração de Ana em 1 Samuel 2,21. O Senhor mata, é linda essa oração, quem quiser ler toda ela, começa no versículo 2. O Senhor mata, o Senhor faz viver, Ele faz descer ao sepulcro e Ele faz subir. O Senhor empobrece, enriquece, Ele traz abaixo, Ele exalta. É Ana, antes de fazer o pedido, antes de falar, Senhor, eu estou sendo ridicularizado por Eucana, olha o que está acontecendo no meu casamento, olha isso, olha aquilo, ele fala, Deus, eu sei a quem eu sirvo. O próprio Elias não conseguiu sondar o coração de Ana, e achou que Ana estava bêbada naquela hora da manhã. Porque quando nós olhamos na carne, ou quando você está, o mover do louvor está entrando no espiritual e você está na carne, preste atenção que eu vou te falar, meu amado. Qualquer comando que vem do altar, qualquer comando que vem no coração de quem está ministrando, ai meu Deus do céu, fica em pé, estenda a mão lá para a tua casa, põe a mão no teu coração, ai meu Deus do céu, ginástica gospel logo de manhã. É assim que eu quero estar na carne, vai pensar, mas o espiritual não. O espiritual vai dizer, eu tomo posse, eu declaro, eu recebo. Meu amado, quantas bênçãos eu já recebi sem saber o que estava sendo ministrado. Se você crê, fica em pé que Deus vai dar. Eu falei, amém, Deus, é o Senhor que está dando, eu quero. Talvez é isso que nós precisamos entender. E para quem acha que Deus deixou Ana na mão, porque parece que todo mundo pensa que Deus fez Ana ter um filho, depois tirou o filho dela, né, porque ela entregou, e acabou a história de Ana. Veja só o versículo 21. E o Senhor visitou Ana, de modo que ela concebeu e deu à luz 3 filhos homens e 2 meninas. Eita, 6 filhos. E o menino, enquanto isso, o menino Samuel, que estava lá no templo, crescia diante do Senhor. Meu amado, Deus não falou, Ana, você foi tão fiel, joia, valeu, tá? Não, você foi tão fiel, Ana, que você me pediu um filho e você me deu esse filho. Agora eu vou te dar mais 3 filhos homens e 2 filhas. Deixou Eucana para trás. Que quando Deus age, meu amado, Ele age de uma forma que toda a situação e embaraço que talvez eu e você estejamos vivendo, sirva de testemunho. Ué, mas onde está o teu Deus que agora parece que fez isso, parece que fez aquilo? Onde está o teu Deus? Daniel olha para o rei, até amanhã. Pode vir amanhã tirar a pedra. E é assim que é a história. Todas as coisas, nenhum pardal cai no chão sem consentimento do Pai Celestial, Mateus 10, 29. Mesmo um pássaro, mesmo a natureza. Então, essa transparência nós precisamos ter, que tu continuamente serves. Interessante que não é Daniel que fala, eu sirvo a Deus continuamente. É o próprio rei que fala, esse teu Deus, eu quero ver quem é esse teu Deus. Eu quero ouvir o testemunho desse teu Deus, que você serve assim tão continuamente. A palavra continuamente, a palavra pelash, que significa adora ou ora. Eu prefiro pensar que as duas coisas estavam juntas aqui, né? Cultua, adora e orou as 3, mas as 2 últimas. É como se ele falasse, olha, você é capaz de continuar adorando esse Deus, mesmo diante de ameaça de vida. Eu quero ver o que esse Deus vai fazer por você. E Daniel fala, ai meu Deus, agora prova. Não, Daniel cai lá. Eu fico pensando, né, naquela cena, imaginando Daniel ali na cova dos leões, os leões vindo, e talvez a Babilônia, que é uma região, à noite o deserto é frio, né? E os leões até encostando em Daniel para esquentar. Quem tem animal sabe, o animal encosta ali, às vezes, né, esquenta o ambiente, o corpo, né? E naquela hora está Daniel com um sofá peludo, né, um travesseiro escuro peludo, um cobertor peludo, e está lá tranquilamente, enquanto o rei está a noite inteira esperando amanhecer para ver o que esse Deus tinha feito, e os inimigos para ir lá só ver o sangue, os destroços, que os leões deixam apenas a carcaça. Mas Daniel era conhecido por sua devoção perseverante a Deus. Ele buscava o Senhor todos os dias, e nisto consistia a sua esperança. Daniel não buscava Deus por uma religiosidade. Daniel buscava Deus porque ele sabia quem era o seu Deus. Ele conhecia o seu Deus. Daniel estava diante de algo tremendo. Eu sei quem é este Deus a quem eu tanto sirvo. Talvez a esperança nossa, talvez a minha ou a sua esperança passa por testes, passa por situações que a gente fala assim, eu não estou vendo saída.
Mas é nessas horas que eu e você precisamos entender qual é o plano e propósito de Deus. Meu amado, os nossos limites, as nossas impossibilidades não limitam a Deus. Nosso Deus não está preso aos nossos limites, aos nossos medos, pelo contrário. Ele está querendo fazer algo novo que venha trazer diferença. Mas o que Ele espera de nós é apenas algo. Não é o tamanho da nossa fé, em si quem está firmado a nossa fé. Veja o que o Tiago fala. Tiago 1,6. Mas peça com fé, não hesitando. Porque o que hesita é como a onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Esse aqui é o crente dissimulado bipolar gospel, né? Se as coisas estão dando certo, aleluia, eu quero dar testemunho. De repente vem o primeiro teste, já desiste de tudo, já entra numa crise, já fica carrancudo, porque talvez a igreja foi preparada para um Deus, Papai Noel, um Deus que vai realizar todos os desejos, um Deus que vai somente ficar fazendo coisas boas. E a igreja não foi preparada para entender que até nas coisas que possa ser ruim aos nossos olhos, são boas aos olhos do Senhor. Jeremias, quando foi questionar com Deus, Senhor, por que o Senhor está permitindo tudo isso? Por que o Senhor está fazendo tudo isso? O Senhor não está enxergando, e eu estou aqui pregando. O próprio Jeremias questiona o Senhor. E no capítulo 29 ele fala que, Jeremias, se você soubesse o que eu tenho para vocês, porque os meus pensamentos, e ali a palavra em hebraico é o meu desejo, o que eu quero trazer à existência, né, do verbo damar, o que eu quero trazer à existência para vocês, é um caminho de paz e prosperidade. O que eu quero trazer para você, Monte Hebrão, é um caminho de paz e prosperidade. Então a nossa fé não pode ser firmada de qualquer jeito. A nossa fé tem que ser firmada naquele que é Senhor e autor de todas as questões. Em nenhum momento houve dúvida no coração de Daniel de quem era o seu Deus. As pessoas podiam estar com dúvida, o rei estava com dúvida, os próprios inimigos de Daniel não conheciam o Deus de Daniel. Há momentos, meu amado, que eu e você precisamos entender quem é realmente o nosso Deus. Um Deus que está preocupado, um Deus que ama, um Deus que vai na frente abrindo os portas, mas um Deus também que permite o deserto. Mas mesmo no meio do deserto, Ele coloca o ar-condicionado, que é a nuvem, né? Porque durante o dia aquele sol, aquela nuvem fazendo sombra, à noite o frio, aquela nuvem de fogo aquecendo, e no deserto, meu amado, você não enxergava nada, e assim mesmo uma luz ali, uma nuvem de fogo iluminando tudo. Deus que trouxe a água, Deus que trouxe o maná. É esse Deus que, mesmo que nós tenhamos dúvidas em um ou outro momento, é essa esperança que tem que acender o meu coração e o seu coração. Quem duvida pode perder o melhor de Deus para a sua vida. Esse é um problema sério. Veja Salmo 84. Ó Senhor dos exércitos, o salmista está falando, ouve a minha oração, dá ouvidos, ó Deus de Jacó. Contempla, ó Deus, nosso escudo e olha a face do teu ungido, pois um dia em teus atos é melhor do que 1000. Eu preferiria ser um porteiro na casa do meu Deus, bendito sejam os porteiros ali, né? Do que habitar nas tendas da perversidade. Salmo 84, aquele salmo que fala, o pardal encontrou seu ninho, mas eu encontrei os teus atos. Não existe lugar melhor. Quem duvida pode perder o melhor que Deus tem. Deus tem o melhor. Meu amado, repito, não é fácil estar no meio do deserto acreditando. Não foi fácil para Daniel ser jogado ali. Ninguém fala a altura, mas com certeza não era muito fundo aquele poço, tá? Mas era uma pedra que protegia os leões não escaparem, seja o que for. Ele é jogado ali. E aí ele poderia pensar, não, Deus, fui trazido como escravo, passei pelo processo de eunuco, que o pastor Silas não sabe o nome certo, e ainda sou jogado nas covas dos leões, e os meus amigos foram jogados na fornalha. Senhor, o Senhor desistiu de nós? O Senhor nos abandonou? Não é mais, eu fui ensinado errado a vida toda. Quantos conflitos existenciais poderiam passar na vida de Daniel? Que às vezes passa no meu coração, no seu coração. Porque quando nós não entendemos as coisas, nós esquecemos uma grande verdade bíblica. As coisas espirituais são discernidas pelo Espírito, não pela razão, não pelas emoções. As situações espirituais, meu amado, que nós precisamos ter entendimento. Esse pastor que está assim, brigando na América do Norte, por causa do que está acontecendo com as igrejas, e por causa dessa situação aí, são 3 coisas, né, Ângelo? Ele fala assim, a igreja não está prestando atenção. Olha,
Olha o que está acontecendo, eles querem abrir portais para que venham alienígenas. E ele está dizendo o seguinte, mas e no mundo espirituais, portais estão sendo abertos. Então, quando você olha para tudo isso, você pode dizer, pastor, isso é filme de ficção, o senhor está assistindo muito Marvel, né? Ok, meu amado, vamos parar um pouco. Até que ponto isso aqui não é exatamente os tempos de Noé? Vai chover. Noé, você é louco. Vamos todo mundo assistir o espetáculo, o cara fazendo uma arca. O cara nunca mexeu com navegação, o cara não entende nada, nem de proa, nem de popa, nem de nada de navio, não entende nada. Nem o pastor Silas. Ele não entende nada. Mas ele está construindo uma arca, esse cara é louco. Ele falou que vai colocar um monte de animais lá, esse cara é louco. Só que quando começou a chover, aí todo mundo vem desesperado. O meu medo, meu amado, é que a igreja seja assim. Na hora que bater as coisas, vem todo mundo desesperado, gritando. Precisamos blindar nossa mente contra todos os pensamentos pessimistas. Meu amado, nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos aprender a blindar nossa mente. E dizer, eu não vou permitir que pensamentos inadequados venham ocupar o meu coração. Eu não vou permitir que sentimentos inadequados venham abalar a minha alma. Quem esteve comigo, quem acompanha durante a semana, meu amado, sexta-feira eu estava em casa, eu tive que voltar aqui para atender uma situação. E quando você começa a ver, tanto é que terça-feira vai ter um café de pastores aqui na igreja e nós vamos falar sobre isso. Quando você olha para essa situação toda que está acontecendo, não é que os pastores estão perdendo a fé, mas é que a igreja está vivendo um momento de peneira, joio e trigo. É um momento que eu e você precisamos entender que Deus está dizendo, acorda, acorda. Nós precisamos ler Joel. Nós precisamos ler Joel. Os sacerdotes se levantem, toquem a trombeta. Avisa a igreja o que está acontecendo. Estou colocando de dias atuais. Avisa a igreja o que está acontecendo. Tome um posicionamento, porque eu quero derramar o meu espírito sobre vocês. É algo que eu e você precisamos entender. Então, precisamos blindar nossa mente. Vemos Dario perturbado. Numa versão chamada de Dario, mas o rei da Babilônia perturbado, com a sentença decretada contra o escravo, versículo 18, mas no versículo 22 vemos Daniel tranquilo, manso e paz de consciência. Veja o versículo 22, daquela discussão, vamos ver se o teu Deus, né? Daniel levanta a cabeça, olha para ele e fala assim, o meu Deus, quando ele vai tirar a pedra no outro dia, o meu Deus enviou o seu anjo. Passou a noite inteira aconchegado com os leõezinhos e conversando com o anjo. E ele fechou a boca dos leões para que não me ferissem, visto que perante ele encontrou inocência em mim. Essa palavra no hebraico, meu amado, ela é muito forte, porque é a mesma ideia que Jesus vai lançar lá na frente, que eu e você precisamos ter o coração de criança, que é aquele coração assim de, eu não sei, eu não estou entendendo, pode pular que o papai segura. Pode fazer o teste, viu? Quem é pai de criança aí. Pode pular que o papai segura. A criança fica meio com medo, mas pula. Porque ela confia no papai. Ela confia. Ela vai no banco de trás e ela não fica, está dirigindo certo, está tudo certo. Ela vai no banco de trás. Se você der um tablet, ela vai brincando no tablet. Porque ela confia no papai. Porque ela não tem noção, pastor. Ok, mas talvez seja essa a ideia. Nós queremos ter tanta noção do que está ao nosso redor, que esquecemos de ter noção de quem é o nosso Deus. E aí a coisa pega. Te livrará, a palavra Shezak significa livrar ou proteger. Aqui não tem muita coisa mais, mas essa é a ideia que ele vai usar. No lugar da morte, Daniel foi capaz de desfrutar da intimidade com Deus, né? O meu Deus enviou o seu anjo. Se a pessoa, você, diante de uma situação, alguém chega desesperado, quer notícias, saber como é que você está, né, saber o que aconteceu, e você fala, não, calma, você está mais desesperado do que eu. O meu Deus enviou o anjo, o meu Deus colocou a solução, o meu Deus trouxe a resposta, o meu Deus foi na minha frente, abriu as portas, o meu Deus fez a justiça no meio da injustiça. Tiraram o meu tapete, mas Deus me deu um tapete mágico. Eu estou que nem o Aladim, voando sobre todas as situações e dizendo, grande, grande, grande é o Senhor. É o meu Deus. Esse é o testemunho que nós precisamos passar, porque o mundo observa. A Babilônia queria que ele esquecesse o passado. Ele recebe o nome de Bel, o primeiro prefixo, né, do nome de Daniel, Beltazar, Bel. É uma divindade babilônica. Ele sai de Israel com o nome de Daniel. Deus me protege, Deus é o meu juiz.
né? E lá eles tentam tirar e colocar o nome de uma divindade. Só que Daniel fala assim, é como se Daniel falasse, troca o meu nome, troca o meu CPF, mas vocês não vão me mudar a minha essência. O mundo não pode mudar a essência da igreja. O mundo não pode mudar a essência do cristão. O mundo pode e vai tentar. Valores vão tentar, situações vão ser trazidas. Mas eu e você precisamos entender quem é esse nosso Deus. Veja só o que Joel fala, quando Joel convoca os pastores para prestar atenção, avisar a igreja, alertar a igreja da vinda do Senhor. Grande é o dia do Senhor. Joel começa dizendo o seguinte, o dia do Senhor está próximo. Joel é um alerta para a igreja de hoje. Parem de brincar de igreja, em outras palavras. Parem de simplesmente frequentar, rasguem os vossos corações. Parem desse festival, né, de religiosidades. Em outras palavras, é isso que Joel está falando. Mas ele fala o seguinte, no versículo 27 e 28 do capítulo 2. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel. E vós sabereis que eu estou no meio da Monte Hebrom, que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, o meu povo nunca mais será envergonhado. Há um momento que Deus dá um basta ali na sua empresa, ali no seu local de trabalho, ali na sua profissão, em qualquer lugar, Deus fala, chega, agora eu vou honrar o Silas, agora eu vou honrar a Monte Hebrom, agora eu vou levantar esta pessoa, porque chegou o tempo de honra. As calúnias tentaram derrubar, as trapaças tentaram derrubar, as puxadas de tapete tentaram derrubar, mas ele permaneceu com o coração alegre. Agora é tempo de honra, e eu vou honrar. E acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos velhos. Esse aqui é verdade, que eu tenho sonhado esses tempos, viu, meu amado? Eu não sei se é porque eu estou velho ou porque é uma promessa, né? Os vossos velhos sonharão sonhos e os jovens terão visões. Por isso que eu estou pedindo visão, não mais sonho, né? Para ver se dá um retrocesso aqui, né? Mas Deus não tem feito não. Amém, amado? Prosseguindo aqui. Perigo é a mudança de valores. O perigo está na mudança de valores. Veja o Salmo 84, versículo 5. Na versão Messenger está, felizardo é o homem. Na King James está assim, abençoado, King James 1611, tá? Abençoado é o homem cuja força está em ti e cujo coração estão nos teus caminhos. É o Salmo 84. Depois dele falar, o pardal encontrou o seu lugar, eu encontrei os teus altares, ele chega e fala assim, olha, feliz é o homem cuja força está em ti. É isso que Deus espera, meu amado, que nossos valores não sejam mudados. Deus procura homens como Daniel, que preferem estar nos seus atos. Quem já esteve no Santos dos Santos, outro lugar não deseja estar. E a minha pergunta é, você, como nós lemos em Hebreus, você já esteve no Santos dos Santos? Deus ainda continua procurando em mim e em você a consistência, a postura de Daniel. Ah, mas todo mundo está fazendo, eu não sou todo mundo. Ah, mas hoje os valores estão mudados, os valores do reino nunca mudaram. Por isso que a palavra de Deus é uma só. Foi escrita há milhares de anos atrás e ainda continua sendo uma só. Salmo 23, milhares de anos atrás, e ainda continua fazendo verdade na minha vida e na sua vida em hoje, pleno 2024. Porque o Senhor é meu pastor e nada eu sentirei falta. E quando eu estiver diante daqueles que puxaram o meu tapete, dos meus inimigos, daqueles que se levantaram contra mim, o Senhor vai preparar um banquete e eu vou cear com ele. E águas cristalinas refrigerarão a minha alma, e do melhor eu comerei desta terra. Meu amado, ou você crê nisso, ou você faz da Bíblia um livro de autoajuda. E livros de autoajuda, como Dale Carnegie, quanta gente já leu Dale Carnegie na vida, como influenciar a pessoa, como lidar com a ansiedade, e ainda não conseguiu influenciar nem um papagaio, e ainda não conseguiu lidar com a ansiedade do que vai acontecer no próximo mês. Ler livro de autoajuda, meu amado, o mundo está cansado. Faça uma pesquisa, se você leia, veja lá os livros de autoajuda. Agora tem antigamente era de ficção, não ficção. Agora tem lá, romance, ficção, não ficção, autoajuda, está cheio ali. Entra numa livraria, de cara, autoajuda. Porque o mundo está em busca de autoajuda. Porque o mundo não conhece essa verdade.
Por isso que Deus precisa dos Daniéis, como eu e você, que mesmo que sejamos jogados nas covas dos leões, possamos olhar e dizer: pode esperar, porque eu creio no meu Deus. Ele vai fazer justiça. Baixe sua cabeça, meu amado. Coloque sua vida diante do Senhor. Não sei que parte da mensagem mexeu no teu coração. Pai querido, nós pedimos, Senhor, que esta palavra tenha sido rema em cada vida, em cada ponto que foi despertado, cada ponto que foi trazido à existência, que a tua palavra seja estabelecida, Senhor, para que verdadeiramente o teu nome seja engrandecido. E a cada dia, Senhor, possamos, assim como Daniel, mesmo no lugar mais corrupto que possamos estar, termos um posicionamento e crermos que mesmo que sejamos jogados na cova dos leões, o Senhor está conosco, em nome de Jesus. Amém?